Hoje a gente finaliza essa parte dos geoelmintos, né, que é aquele grupo que se desenvolve no ambiente, falando de estrongiloides, né, que é também considerado um geoelminto. E, por fim, a gente fala sobre as filarioses, que tem uma característica bastante peculiar, né, que são, apesar de serem nematóides, são nematóides que parasitam que ficam locados, né, em regiões que não são o trato gastrointestinal. Então, nós temos filarioses que os adultos estão no sistema linfático, outros estão espalhados por outros órgãos, como os olhos, por exemplo, tá? Então, esses parasitos, eles não se limitam, né, as filarioses, ao trato gastrointestinal, como os demais que a gente vinha falando, tá? Então, para a gente começar, a gente fala, então, sobre estrongiloides, né? Estrongiloides é um parasito que ele está classificado dentro, né, do filonematoda, que é o que a gente estava falando no começo da aula, desde a aula passada, né, que são parasitos que apresentam o corpo cilíndrico, né, que apresentam o trato digestório completo, iniciando com cavidade oral, esôfago, intestino e terminando em ânus, né? Então, todos esses são do filonematoda. E aqui nós temos parasitos que são da família Strongyloididae, e parasitam não só seres humanos, mas também uma série de animais, tá? No caso do parasito que está presente em seres humanos, ele é chamado, né, ou pertence ao gênero, a espécie Strongyloides stercoralis, né, que parasitam, além do ser humano, também cães e gatos, né? Então, esse parasito, ele é considerado uma zoonose importante, tá? E o mecanismo de infecção, ele também se dá, né? Pode se dar por penetração na pele ou por ingestão de L3, tá? O ciclo, ele se assemelha em partes aos ciclos que nós falamos na aula passada, tá? Mas esse parasito, ele apresenta um ciclo de vida com uma fase de vida não parasitária, né? Um desenvolvimento no ambiente que acaba sendo muito maior e mais importante do que nos outros que a gente viu na aula passada, né? Então, nós vimos na aula passada Ascaris, Toxocara e Ancilóstoma, né, que tem uma parte da vida não parasitária, só que aqui a gente vai ver que esse ciclo é bastante peculiar, tá? A primeira coisa que muda nesses parasitos é a possibilidade que eles têm de formar gerações alternadas. O que seria isso? Né? São condições, né, onde o parasito, uma hora ele desenvolve uma vida parasitária, tá? E numa outra hora, Deus sabe por quê, ele resolve ter uma fase de vida livre. Então, nós temos machos e fêmeas vivendo livremente no ambiente, copulando e formando novas larvas ainda no ambiente, tá? Nesse caso dos parasitos do gênero Strongyloides, né, não se conhece ou nunca foi observado nenhum macho parasitando animais e seres humanos. Então, o que tem descrito na literatura são fêmeas que nós chamamos de fêmeas partenogenéticas. O que são isso? O que é partenogênese? São fêmeas que, sem a necessidade de nenhum tipo de macho para que seja feita a cópula, né, as fêmeas conseguem produzir ovos viáveis que vão dar origem a larvas viáveis que podem ou não infectar novos animais ou novos seres humanos, tá? Então, no caso de estrongiloides, na fase de vida parasitária, não é relatado, em nenhum caso, não é relatado a presença de machos, tá? Em nenhuma das espécies. Então, a gente considera que as fêmeas são partenogenéticas, não precisam de ninguém para produzir ovos, tá? Essas fêmeas, né, têm uma cavidade bucal bem pequenininha, então elas não se alimentam de sangue, não tem dente nem nada disso, tá? E tem um esôfago que a gente chama de esôfago rabiditiforme, né, que é o mesmo esôfago que a gente viu para as larvas lá de Ancylostomatidius na aula passada, né? Então, o esôfago que a gente chama de rabiditiforme
é aquele esôfago que ele ocupa mais ou menos 1/3 da extensão do parasito, né? E ele tem uma constrição bastante importante, né? Que é o que caracteriza a formação desse esôfago, tá? Então, tanto as fêmeas que são partenogenéticas, quanto larvas rabditiformes, elas também apresentam esse tipo de esôfago, tá? A gente vai falar um pouco melhor sobre a característica das larvas na aula da semana que vem, que nós vamos tratar sobre diagnóstico de nematóides, falar sobre mais alguns exames de fezes, né? E vamos conversar também sobre a morfologia desses parasitos que a gente falou na semana passada e hoje, tá? Então, essa é a primeira questão importante, né? Essas fêmeas, né, que estão presentes dentro dos hospedeiros, ela é chamada ou considerada partenogenética, porque ela faz um mecanismo que nós chamamos como partenogênese, tá? No ambiente, nós temos a presença de machos e fêmeas de vida livre. Tá? Então, lá sim, no ambiente, lá na terra, né, na areia, eles também, lá a gente consegue, já foi relatado, né, a presença de machos e fêmeas que copulam e com isso a fêmea vai ovipor, né, e dá origem a novas larvas. Tá? No caso dessas fêmeas de vida livre, elas são um pouco menores, menor do que a fêmea que é parasito, que geralmente é bem maior, né? O esôfago aqui é do tipo rabditiforme, né? E o útero, a conformação do útero muda um pouquinho, né? Ela tem o útero, ao contrário das fêmeas que são partenogenéticas, né? Que tem o útero bifurcado, né? Que esse útero ele é único, né? E dá abertura na vulva, que é onde a gente tem a oviposição, tá? Os machos desses parasitos que estão lá no ambiente, que tem vida livre, eles apresentam uma caudinha bifurcada, com a presença de 2 espículos, né? Lembrando que os espículos, nos casos dos nematóides, eles dão origem ou eles auxiliam, né, o macho no momento da cópula lá com a fêmea, né? Então isso fixa o parasito na fêmea durante a cópula e a partir daí ele consegue fazer a fecundação para que haja a produção de ovos. Só lembrando que, enquanto que na fase de vida parasitária é obrigatório ou não é obrigatório a presença de machos, né? Na fase de vida não parasitária, lá no ambiente, é obrigatório que se tenha machos, porque sem ele não há produção de ovos, tá? A fêmea partenogenética, ela só acontece no hospedeiro e não no ambiente, tá? E a partir daí, seja por partenogênese, ou seja por cópula, esses parasitos vão dar origem a ovos, que são ovos com casca bastante fina, né, bem clarinha, que a gente observa nas fotos, né, aqui nessas fotos, são ovos elípticos que podem ser observados embrionados ou larvados, dependendo da situação que a gente observa. No exame de fezes dá para ver dos 2 tipos de ovos, tá? E o que a gente também pode observar, pessoal, e muitas vezes para estrongiloides, é que nas fezes do animal, ou da pessoa, né, infectada, a gente vai encontrar ou o ovo contendo larvas ou larvas já livre, tá? Isso na maior parte das vezes. Eventualmente, a gente pode observar o ovo embrionado também, principalmente se a pessoa tiver algum quadro de diarreia, né, que isso aumenta o trânsito intestinal, mas em condições normais, esses ovos saem já larvados ou ainda a larva já consegue sair dali já liberada, tá? Então, basicamente, essas são as características gerais desses parasitos. Qualquer problema aí, vocês me parem, pessoal. Se tiver dúvida, se eu passei rápido por alguma coisa, tá? Podem perguntar aí sem problema nenhum. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente pensa no ciclo biológico desses parasitos, nós conseguimos observar 2 diferentes ciclos, como eu falei para vocês, um ciclo de vida parasitário e um ciclo de vida não parasitário. Qual que é a importância disso, né?
Nos outros parasitos que nós vimos até agora, eles obrigatoriamente precisam de algum hospedeiro para desenvolver todo o seu ciclo, né? Sem que haja, por exemplo, lá um cachorro ou um ser humano, como a gente falou na aula passada, esse parasito não consegue se desenvolver e produzir novos ovos, né? Nesse caso aqui, esse parasita ele tem um ciclo bastante complexo, né? E ele é dividido em duas partes. Um ciclo que é chamado de ciclo homogônico e um ciclo que é chamado de ciclo heterogônico. Essa nomenclatura, né, de homogônico e heterogônico, né, e aqui a gente está vendo o ciclo homogônico, ela está relacionado com as características genotípicas desse parasito, tá? Então, o parasito, a larva de estrongiloides, ela já nasce pré-determinada a formar uma fêmea partenogenética ou seguir um ciclo de vida livre, certo? Quando ela resolve seguir um ciclo de vida parasitário e se tornar uma fêmea partenogenética, esse ciclo é chamado de ciclo homogônico, tá? É aquele ciclo de vida que ela precisa de um hospedeiro. Agora, quando isso não acontece, aí ela segue um ciclo de vida heterogônico que a gente vai falar daqui a pouco. Então, beleza. Qual que é o local de parasitismo dessas fêmeas partenogenéticas presentes lá no animal, né, ou no ser humano? Normalmente eles estão localizados no intestino delgado, tá? E aí o que acontece? O processo de infecção ele vai se dar principalmente por duas vias, ou pela pele ou pelas mucosas, tá? Então, quando o animal ou o ser humano ele está infectado, ele libera ovos larvados ou larvas que já saem liberadas nas fezes. No ambiente, essas larvas L1 vão dar origem às larvas L2 e, posteriormente, larvas L3, que são as larvas filarioides, filarioides, que são as larvas infectantes, tá? Até então, a larva L1 e L2 são rabditiformes. O que acontece? Em alguns casos, essa L2 ela pode seguir uma via que vai parar no outro tipo de ciclo que a gente vai falar daqui a pouco, que é o ciclo heterogônico, tá? Dependendo da caracterização genotípica dessa larva. Caso essa larva ela tenha uma predisposição ou ela seja predestinada a levar uma infecção adiante e formar uma fêmea partenogenética, essa L2, ao invés de formar uma L3 rabditiforme, que vai dar origem, né, a um macho ou fêmea de vida livre, ela vai levar a origem dessa larva L3, que é infectante para os animais e os seres humanos, e a partir daqui, esses indivíduos vão se infectar normalmente ou por via oral ou através da pele, tá? Esse parasito, assim como nós vimos para Ancylostoma e Toxocara, eles conseguem penetrar, para Toxocara não, perdão, para Ancylostoma, né? Eles conseguem penetrar através da pele, de forma ativa, inclusive através de pele íntegra, né? Então, esse ciclo de vida, né? Essa forma de infecção favorece com que esse parasito, uma vez em contato com a pele, a larva L3 ela consegue penetrar ativamente, tá? Quando isso acontece através de ingestão, normalmente a larva tende a penetrar pela mucosa até chegar no estômago, geralmente, tá? Então, ou penetra na mucosa oral, ou penetra no esôfago, ou ainda lá no estômago. Geralmente ela não costuma passar pelo estômago, não, tá? Então acontece geralmente infecção antes. Assim como nós vimos para os parasitos da semana passada, esses aqui todos, eles também, os estrongiloides, né, ele faz um ciclo migratório no hospedeiro. Então, olha só, deixa eu ver se tem aqui. Não dá para ver nisso. Então, esse parasito também faz um ciclo migratório, né? Vocês lembram lá daquele ciclo de Loss, que a gente comentou na aula passada, né? Que o parasito atinge a corrente sanguínea, né? Passa pelo coração, é bombeado até chegar aos pulmões,
no pulmão ele migra em direção à cavidade oral e na cavidade oral ele é deglutido, né? Então, para que esse parasito, na primeira infecção, ele seja consiga chegar até o local de parasitismo, que é o intestino delgado, né? Então ele passa por todas essas migrações. Então, só relembrando, uma vez que essa larva penetra pela pele ou pela mucosa íntegras, né? Ele vai cair primeiro faz um processo de inflamação no local, né? O organismo tenta controlar essa larva, ela vai cair na corrente sanguínea e vai uma hora chegar no coração e ser bombeada até o pulmão. Dentro lá, nos bronquíolos, né, ainda dentro dos alvéolos, na verdade, a L3 faz muda para L4, e até chegar na traqueia, essa larva faz uma nova muda de L4 para L5. Né, e aí ela vai mudando, vai migrando, né, até chegar na faringe, cavidade oral, e na cavidade oral, essa larva L3 que foi ingerida, que já deu origem até L5, ela vai se transformar, se fixar na mucosa do indivíduo, e se transformar em fêmea partenogenética, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A possibilidade, né, da infecção através da ingestão ou da penetração, e esse parasito desenvolve, então, uma fase de vida parasitária, tá? Uma outra coisa que a gente tem que pensar relacionado a estrongiloides é que pode acontecer infecção transmamária. Então, imaginem vocês, esse parasito está migrando, né, através da corrente sanguínea. Para que haja produção de leite, por exemplo, é necessário que o hospedeiro, né, tenha um bom suprimento sanguíneo na região das mamas. Né? Então, tudo que vai ser depositado no leite vai para a mama através da corrente sanguínea. Carboidrato, proteína, lipídio, vitamina, né? Tudo que vai ser depositado no leite. Só que também podem ir para lá larvas desse parasito. Então, uma forma de transmissão, né? Quando a mãe está com um bebê recém-nascido, por exemplo, que vai amamentar esse recém-nascido, o recém-nascido pode, através da ingestão do leite contaminado com larvas, se infectar também. Tá? Então, é mais uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a chance de haver uma autoinfecção. Então, o que acontece? Algumas larvas, né, ainda no intestino, dependendo, né, das condições do trânsito intestinal, dependendo de várias questões, pode acontecer de essas larvas infectarem ou reinfectarem o próprio hospedeiro. Então, o que acontece essas larvas que são larvas rabiditoides, né, que são a L1, ela se desenvolve até L3 e se transforma em larva filarioide ainda dentro do hospedeiro, né? E essa larva acaba pegando uma espécie de um atalho, né? Então ela não precisa nem sair do intestino. Quando ela consegue fazer esse percurso, ela já consegue, penetrando no intestino, fazer todo o processo migratório, tá? Então existe essa chance também de autoinfecção através do desenvolvimento, né, de larvas filarioides ainda dentro do intestino. Tá? Além disso, pessoal, pode acontecer um outro tipo de penetração, né, dessas larvas através essa autoinfecção, né, pode acontecer por penetração na região perianal. Então, essas larvas, ao contrário, né, do que eu falei anteriormente, que elas podem penetrar pelo intestino, e podem, né, elas também podem penetrar ali na região próxima ao ânus. Então, porventura, essa larva fica depositada ali na mucosa anal, isso pode favorecer com que ela penetre e cause, né, uma nova, uma autoinfecção que a gente chama. Tá? Autoinfecção porque o parasito infecta ou reinfecta aquela pessoa que foi responsável pela produção dele mesmo. Tá? Então, essas são outras possibilidades, né, do hospedeiro se infectar. Certo? Entendido, pessoal, esse ciclo do parasitário de estrongiloides estercoralis?
como acontece esse ciclo migratório, como acontecem essas possibilidades de infecção, como acontecem as fêmeas partenogenéticas, o que são fêmeas partenogenéticas. Tá claro isso para vocês? Tá? Então, beleza. E aí, pessoal, olha só. O outro tipo de ciclo que a gente tem, a outra possibilidade, né, é de que, eu vou passar para esse outro aqui que eu acho que é melhor, é a chance de essa larva L2, ao invés dela dar origem a uma larva L3, isso vai seguir para o ciclo de vida parasitário, né? Essa L2, por questões genotípicas, eu não vou entrar em detalhes porque isso é bem complexo e isso não é o mais importante aqui para a gente, tá? Essa larva L2, ela vai dar origem a larvas L3, L4 e L5 no ambiente, e no ambiente são formados os machos e as fêmeas de vida livre, tá? E aí o que acontece? Ou qual é a maior importância, né, desse parasito, ou desse tipo de estilo de vida para esse parasita em detrimento dos outros? Se a gente levar em consideração esse tipo de ciclo heterogônico, as larvas, né, de estrongiloides, elas não precisam obrigatoriamente de hospedeiros para se desenvolver, né? Se a gente for olhar nesse ciclo heterogônico, ó, uma vez que esse ovo é formado, ele vai dar origem à larva L1 e logo em seguida essa larva L1 dá origem à larva L2. E não necessariamente essa larva L2 precisa formar fêmeas partenogenéticas, precisam de um hospedeiro para parasitarem. Elas podem continuar fazendo fases de vida não parasitária, ou o que a gente chama de ciclo heterogônico. A importância disso é que esse parasito acaba permanecendo por muito mais tempo viável no ambiente do que outros parasitos que têm uma vida parasitária obrigatória, né? Então, lá em Ancylostoma, em Toxocara, em Ascaris, nós vimos que as larvas, para Ascaris não, perdão, mas a gente viu para os outros que as larvas têm uma fase de vida onde elas se desenvolvem no ambiente e daí depois elas precisam causar infecção no hospedeiro, né? Nesse caso aqui não, elas conseguem sobreviver por bastante tempo. Por isso, sem necessidade de hospedeiro, né? Por isso esse parasito ele é tão importante para do ponto de vista epidemiológico, tá? Alguém perguntou alguma coisa? Verme que possa ser transmitido pela saliva, Maria, desconheço. Tá? Até onde eu sei, nenhum deles. Ou é por vetor, ou é por fezes, ou é por amostras de terra, ou qualquer outra coisa. Eu minto, por saliva, não. Tá? Beleza? Pessoal, entendido aí os ciclos homogônico e heterogônico? A diferença e a importância desse parasito ter ou apresentar esse ciclo dividido em duas partes? Então, vamos lá. Qual que é a importância médica e veterinária desse parasito? Né? Qual que é a importância de estrongiloides em saúde pública? Primeiramente, ele, por causar penetração na pele, ele leva frequentemente a uma irritação e, consequentemente, uma coceira terrível no local da penetração, né? Há uma inflamação exagerada, principalmente na tentativa, né, de controlar aquela infecção, aquele parasito, né? Então, o organismo ele acaba levando esse processo inflamatório bastante acentuado em alguns casos. Isso é mais importante em pessoas que desenvolvem algum tipo de quadro alérgico, tá? O que é comum, certo? Mas o mais importante desse parasito é aquele ciclo de Loss, né, que a gente falou na aula passada. O que é o ciclo de Loss? É a passagem desses parasitos, desses eumintos, através dos pulmões, né? Isso vai fazer com que haja um processo de bronquite,
né, uma inflamação dos brônquios. Isso vai fazer com que a pessoa esteja predisposta a algum tipo de infecção bacteriana secundária, né? Está relacionada também, por exemplo, com dificuldades de respiração, como as larvas são responsáveis por causar hemorragia, por causar rupturas na parede alveolar e, consequentemente, dos capilares. Isso pode e vai levar a quadros hemorrágicos importantes no pulmão, tá? Então, com frequência, seres humanos apresentam tosse e, quando tossem, apresentam quantidades geralmente pequenas de pus, né? Mas apresentam pus na tosse, tá? Então essa geralmente é a forma um pouco mais grave, e só lembrando, pessoal, que esses eumintos, eles vão ser mais patogênicos conforme a quantidade que eles estão ali naquele indivíduo, né? Então se eu tenho lá somente uma, duas larvas passando pelo pulmão, por exemplo, né, formando uma ou duas fêmeas partenogenéticas, isso é muito menos importante do que uma pessoa que ingere, por exemplo, 10, 20, 30 larvas por dia, né? Então, é lógico, quanto maior o desafio, quanto maior a carga parasitária que a pessoa ingere, mais graves serão os sinais, tá? Se vocês imaginarem uma larva só passando no pulmão, vai ter muito pouco ou nada de problema. Agora, quando você imagina que tem lá uma porrada de larva passando pelo pulmão, o estrago é feio, tá? Então, geralmente, essa daqui é a forma mais grave que a gente tem da estrongiloidíase, tá? No intestino, por serem parasitos que eles não são relacionados, não são hematófagos, não têm dentes importantes que vão causar a lesão importante no intestino, e nem nada desse tipo, normalmente pessoas que são parasitadas com baixas cargas parasitárias geralmente passam despercebidos, né? Então pode até ser, por exemplo, que vários de vocês aí estejam ou já estiveram infectados com Strongyloides stercoralis e não sabem, porque não causa, na maior parte das pessoas, problemas relacionados a sinais clínicos de qualquer que seja a natureza, tá? Óbvio, sinais mais graves são aqueles pulmonares que a gente falou, né? Mas quando acontecem sinais intestinais, então quando tem muito parasito, muita fêmea partenogenética no intestino do animal e das pessoas, né, também, vai acontecer a morte de várias dessas vilosidades, né? Então isso acaba atrapalhando o processo de absorção de nutrientes. Se a gente pensar que todas aquelas microvilosidades servem para absorver lá, né, carboidratos, lipídios, tudo que a gente fornece através da dieta, né? Então, em função disso, se começa a ter problema de destruição nas vilosidades, isso leva a um processo inflamatório. Como consequência da inflamação, vai haver diarreia. Como consequência da diarreia, vai haver desidratação. E como consequência dessa diarreia, dessa enterite e tudo mais, vai haver uma absorção alimentar. No final das contas, é uma pessoa que deixa de ganhar peso ou perde peso, né? No caso de infecções restritas ao intestino, né? Só que em pessoas adultas imunocompetentes, né, que tem uma boa condição imunológica, dificilmente esses sinais vão ser visíveis. Onde a gente tem maiores problemas com a presença de Strongyloides stercoralis? Normalmente em crianças, né, em pessoas jovens, ou pessoas muito idosas também podem sofrer consideravelmente com esses sinais, né? Se a gente for pensar nos jovens, um outro motivo, além da imunodepressão que a gente tem ali, também a gente pode pensar que crianças, por exemplo, estão mais suscetíveis à infecção do que adultos, né? Porque são as crianças que estão, por exemplo, brincando em parquinho, botando terra na boca, né? Ou sentado lá de qualquer jeito na terra, favorecendo o processo de infecção, né? E normalmente as pessoas que têm sinais mais graves e que em alguns casos podem vir a óbito são aqueles que por algum motivo
tem imunodepressão, né? Seja porque tem alguma doença crônica, como a AIDS, infecciosa ou não, né? Ou seja, porque precisa tomar anti-inflamatório esteroidal, por exemplo, tá? Mas, de qualquer forma, pessoas que têm algum problema imunológico tendem a ter casos ou apresentar sinais clínicos um pouco mais aparentes do que aquelas pessoas que não apresentam nenhum tipo de sinal, tá? Então, basicamente, essa é a maior importância desse parasito, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. E o que a gente tem para os animais, né, como a gente falou, Strongyloides stercoralis parasita com frequência cães e gatos, a gente consegue também entender, né, que a presença desses animais em locais públicos, né, onde crianças, pessoas jovens brincam, isso pode favorecer muito a infecção. Tá? E quando a gente olha no gráfico, no mapa de distribuição da infecção, isso aqui é um mapa de 2013, né? Não consegui achar nenhum mapa mais atual. Mas olha só, esse parasito, ele está geralmente relacionado com locais um pouco de climas um pouco mais quentes, um pouco mais tropicais, né? Regiões mais frias, geralmente são locais onde o parasito não gosta muito, né? No caso do Brasil, nós estamos aqui com uma prevalência aí de cerca de 20% aproximadamente, né? O que aparentemente não é muito, né? Mas se a gente for pensar 20% de toda a população está infectada, né? É bastante gente. Então, é uma doença, assim como as que nós falamos na aula passada, que também são negligenciadas, tá? Que também é negligenciada. Ninguém dá importância, ninguém pensa em controlar Strongyloides stercoralis, né? Justamente porque não costuma matar com frequência, né? Apesar da alta prevalência, e está mais presente em regiões mais pobres, né? E aí volta em toda aquela problemática que nós conversamos na aula passada sobre Ancylostoma, Toxocara e Ascaris, né? Então, essas questões relacionadas com diferenças, com desigualdades socioeconômicas, isso também está influenciando diretamente as características da infecção por Strongyloides stercoralis, tá? E o fato dele ter uma fase de vida no ambiente muito maior, né, isso favorece ainda mais para que a gente tenha esse quadro com prevalências bastante altas, chegando a mais de 70% de prevalência. Vocês imaginam o que é 70% de uma determinada população, todo mundo tem um determinado parasita? É muita coisa, né? E se a gente pensar que isso é uma zoonose importante, né, boa parte disso é devido a problemas sanitários, tá? O diagnóstico dessa parasitose, ela é dada basicamente por testes, por exames parasitológicos de fezes, né? Pode ser feita para algumas espécies técnica de flutuação, que são observados ovos, tá? Mas no caso de seres humanos, por Strongyloides stercoralis, é recomendado esse método aqui, a gente vai ver ele na próxima aula, que é chamado o método de Berman, tá? Ou de sedimentação de larvas. Então, esse método ele é bastante específico para larvas e, entre outros parasitos, ele consegue detectar super bem Strongyloides, tá? Porque nessa região aqui de baixo, a gente consegue capturar as larvas e identificá-las, né? E saber se é ou não de Strongyloides e tudo mais, tá? O tratamento, né, ele também pode ser feito da mesma forma que os parasitos que nós vimos na aula passada, né? Então, com as avermectinas, como a ivermectina, os benzimidazóis, né, todos esses antihelmínticos de amplo espectro, eles são eficazes contra Strongyloides stercoralis, tá? Quando a gente pensa num paciente que ele está com algum tipo de comprometimento intestinal, pulmonar, né? Aí a gente tem que pensar talvez em uma terapia de suporte com antibiótico terapia, né? No caso da pessoa já ter algum grau de infecção bacteriana secundária, né? Alguma pneumonia, então isso também deve ser muito bem pensado, tá? Mas em condições normais, tanto as larvas quanto os adultos, eles conseguem ser eliminados, né, com esses antihelmínticos que nós temos aí de amplo espectro que a gente falou na aula passada.
tá? Os seres humanos adultos, eles geralmente desenvolvem resistência, né? Então, as pessoas, quando se tornam mais velhas e imunocompetentes, elas acabam não tendo tanto problema assim, é lógico, né? Continuam infectados, continuam transmitindo esses patógenos, mas sofrem muito menos decorrente da infecção do que aquelas pessoas mais idosas ou muito jovens ou que têm algum imunocomprometimento, tá? Então, apesar do parasito conseguir evadir bem o sistema imune, pessoas conseguem tranquilamente, né, desenvolver essa imunogenicidade quando imunocompetentes. Beleza? Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal, sobre Strongyloides stercoralis? Não? Tá tranquilo? Então vamos lá. Então, para a gente finalizar os eumintos, a gente fala de uma galera que é conhecida popularmente como o grupo das filarioses. Tá? O grupo das filarioses é composto por parasitos de uma família que é chamada de família Onchocercidae. Tá? Também são nematódios, também apresentam corpo vermiforme cilíndrico, né? E tem como característica também parasitar seres humanos, né? Alguns deles parasitam seres humanos e outros parasitam animais e outros ainda são zoonoses, né? A gente vai falar aqui hoje sobre Wuchereria, que é o que causa uma doença que todo mundo conhece como elefantíase, né? E oncocerca, que causa uma doença conhecida como cegueira dos rios. Tá? São essas duas que a gente vai falar principalmente. Mas seres humanos também são acometidos por Mansonella e no Brasil e outras regiões também são acometidos por Dirofilaria. A Dirofilaria, a gente não vai falar dela aqui, né? Mas para quem não conhece, às vezes tem gente que já até ouviu falar, esse parasito, a Dirofilaria, é um verme que parasita o coração de cães, né? É mais importante em cães, né? Tanto machos quanto fêmeas ficam dentro do coração e em condições que a gente tenha, né, infecção rodando por ali e um monte de transmissor da Dirofilaria, seres humanos já foram relatados por várias vezes infectados com essas filarioses. Tá? Então, é um parasito de cão, mas que também já foi relatado, e principalmente no Brasil, é encontrado em seres humanos com uma frequência não muito grande, né, mas já foram relatados vários casos, tá? Bom, e qual que é a característica dessa família, né, e o que são essas filarioses? Bom, a primeira diferença que nós temos dessa galera para os parasitos que nós estávamos falando até então é que, nesse caso aqui, as fêmeas são vivíparas, diferentemente do que nós estávamos vendo nos outros parasitos, onde as fêmeas eram ovíparas, tá? Então, dos eumintos todos que a gente vai ver, né, essa é a única situação onde a fêmea não põe ovos, tá? Por que ela não põe ovo? Por que essas fêmeas de Onchocercidae não põem ovos? Por um fato simples, elas não estão em nenhum local onde o ovo consegue ser eliminado no ambiente. Então, imaginem vocês, um parasito que está lá no coração do cachorro, por exemplo, ou nesse caso aqui, está lá no vaso linfático de um ser humano. Como que um ovo vai parar nas fezes ou na urina para ser eliminado? Não existe possibilidade. O que acontece? A partir daí, esses parasitos evoluíram, né, para produzirem, ao invés de ovos, eles produzem já diretamente uma larva de primeiro estágio, que ainda não é totalmente formada, que é chamado de larva microfilarioide, ou simplesmente de microfilárias. A partir daí, isso favorece com que esses parasitos sejam encontrados por um mosquito que vai levar à transmissão desse patógeno. Tá? Então, nesse caso aqui, a infecção por Onchocercidae,
dos que a gente vai falar, Vuqueréria e Oncocerca, não estão relacionados com transmissão fecal oral. Tá? A infecção aqui se dá por meio de vetores. Quem são os vetores aqui? Os mosquitos. Alguém lembra de algum mosquito que transmite filariose? A gente falou disso lá quando estava falando de mosquito. Alguém lembra? Cri-cri. E aí, alguém lembra? Não. Quem que transmite filariose? Culex, obrigado. Né? Então, os mosquitos do gênero Culex, em especial aqui no Brasil, na América Latina, Culex quinquefasciatus, ele consegue, ao se alimentar de sangue, se infectar com a filária desse parasito e, posteriormente, transmitir para algum outro hospedeiro. Tá? Então, essa é a principal diferença que nós temos desse nematóide para os demais que nós vimos até agora, certo? Então, os machos e fêmeas não estão em locais onde ovos são eliminados no ambiente. Então, em função disso, eles desenvolveram essa técnica que, para serem vivíparos, né, e desenvolvem e liberam diretamente larvas que são chamadas de microfilárias. Tá? E aí essas larvas são observadas no sangue e daqui a pouco a gente vai ver o ciclo desse parasito melhor. Tá? Da mesma forma que os outros parasitos dos outros nematódios, né, fêmeas e machos também são de tamanhos diferentes, né? Então, a gente tem aqui fêmeas que são muito maiores que o macho, né? Macho apresentam espículos também na região posterior, que servem para copular com a fêmea, né? Então, tudo isso segue exatamente as características principais de adultos machos e fêmeas, são muito semelhantes aos que a gente viu até agora, tá? E aí, quando a gente fala da família Onchocercidae, pessoal, tem um monte de parasito importante, tá? A gente vai falar aqui basicamente de dois, que além de serem os mais conhecidos, são os mais frequentes em seres humanos, tá? Provavelmente vocês já viram, nem que seja somente essa aqui de baixo, ó, em alguma vez na vida de vocês, né? Basicamente, existem duas patologias importantes aí nesse processo. Oncocerca volvulus, que é uma doença, né, que ela já foi muito mais comum na época de garimpos, né, na época de desmatamento, onde as pessoas chegavam em novos locais, iam desmatando, devastando toda uma região para a construção de cidades, de vilarejos, né, e causa, normalmente próximo a rios, né, na história da população humana, o desenvolvimento de novas cidades, de novos povoados sempre acontece próximo à água, e somado a isso, próximo à água a gente tem uma espécie, essa que a gente não viu na nossa aula lá na N1, né, mas também tem, próximo a rios, uma grande quantidade de Simulium, que é um tipo de mosquito, de mosca, né, que a gente conhece popularmente. Não é uma mosca, né, é um parente próximo ali, que é do grupo dos simulídeos, que a gente conhece popularmente como borrachudos, né, e vivem nessas regiões de rios, de córregos, né. Então, esse parasito, esse Simulium, ele acabava transmitindo ao picar esses seres humanos e causava uma doença que era chamada de cegueira dos rios, justamente porque sempre as pessoas se infectavam próximos a esses locais. Tá? Essas microfilárias, elas são encontradas na conjuntiva do olho, na pele ou em vários outros locais, e isso faz com que acontecesse, né, o desenvolvimento na região ocular, o que leva à cegueira. Tá? No caso dos adultos, os adultos estavam localizados em tecido conjuntivo da pele. Tá? Então, machos e fêmeas não ficavam em nenhum órgão específico, mas ficavam no tecido conjuntivo da pele, lá copulavam e liberavam as microfilárias. Tá? No caso de Vuqueréria bancroft, que é o parasito que causa uma doença chamada de elefantíase, que talvez muitos de vocês já ouviram falar alguma vez na vida, né? Os adultos desse parasito, eles estão localizados nos vasos e gânglios linfáticos e as microfilárias no sangue.
certo? E aí eles desenvolvem um mecanismo bem legal, que a gente vai falar daqui a pouco, que é chamado de periodicidade, né? Então essas larvas, elas são bastante espertas e isso favorece a infecção pelos mosquitos. O hospedeiro intermediário, nesse caso aqui, é um parasito da espécie Culex quinquefasciatus, tá? Que é aquele pernilongo chato, né? Que acorda a gente de noite, que fica zunindo no ouvido da gente, né? Então, aquele lá, primo do Aedes, primo de Anopheles, né? Da mesma família de Anopheles lá. Então, ele é o principal transmissor disso, né? Em função disso, pessoas que estão mais suscetíveis são justamente aquelas que não têm tratamento de esgoto, que não têm locais que jogam lixo em qualquer canto, né? Porque Culex, se vocês se lembram, eles gostam de água com matéria orgânica bastante abundante, né? Então ele está frequentemente nesses locais onde não há tratamento de esgoto, onde não há condições higiênico-sanitárias adequadas, tá? Pergunto a vocês, esse ciclo aqui, ele é heteroxeno ou monoxeno? Quando eu penso em oncocercídeo. Ou vocês não lembram mais nem o que é monoxeno e heteroxeno? Aí eu vou bater no vocês tudo. Heteroxeno. Por que é um ciclo heteroxeno, Heloísa? Por que é heteroxeno? Pode bater, é Isabel. Quem respondeu que é heteroxeno? Por que é heteroxeno? Me ajudem. Graças a Deus, porque precisa de mais de um hospedeiro. Obrigado, Vanessa, Gabriel e todo mundo que falou aí que eu não vi mais o nome. E Deana, né? Então, sempre que eu tenho a presença de um hospedeiro intermediário, esse parasito é heteroxeno, tá? Sempre que eu tenho um ciclo direto, como foi o caso de todos os outros que a gente viu até agora, né? De todos os nematóides, quando esse ciclo acontece sem a necessidade de um intermediário, ou de dois hospedeiros que seja, ele é considerado monoxeno ou ciclo direto, tá? Então, o ciclo desses parasitos da família Onchocercidae, eles são um ciclo dito indireto, ou ciclo heteroxeno, tá? De maneira geral, para todos os Onchocercidae, o ciclo é basicamente esse. Né? Esse aqui é um ciclo que representa Wuchereria bancroft, tá? Que é o que causa elefantíase, mas para todo mundo a gente pode seguir mais ou menos a mesma parada. Né? Qual que são as características desse ciclo? Então, nós temos adultos vivendo no intestino, no hospedeiro definitivo. Né? Quem que é o hospedeiro definitivo nesse caso? O ser humano. Para os dois que a gente vai ver hoje, tanto Onchocerca quanto Wuchereria, ambos têm como hospedeiros definitivos o ser humano. Lá no ser humano, machos e fêmeas adultos vão se copular, né, uma vez maduros do ponto de vista sexual, eles vão copular. As fêmeas, só lembrando, elas são vivíparas, ou seja, elas produzem já larvas, que nesse caso recebem o nome de microfilárias, porque são muito pequenas, né, e localizadas, no caso de Wuchereria, no sangue, né, no caso de Onchocerca, elas estão mais localizadas, né, mais observadas em tecido conjuntivo, em conjuntiva de olho, né, está mais em tecido, mas no caso de Wuchereria está no sangue. E aí o que acontece? Uma vez que essas microfilárias são liberadas, né, esses hospedeiros intermediários, ao se alimentarem no ser humano, vão se infectar, certo? Então, uma vez que ou o borrachudo, ou no caso do Culex, vão lá e se alimentam de sangue no hospedeiro, eles vão ingerir juntos sangue com microfilárias, né? Aqui está que a fêmea ingere sangue com microfilária. Por que será a fêmea? Porque a fêmea é quem mais ingere sangue, né? O macho, ele predominantemente se alimenta de açúcares, seiva, etc., lá no ambiente, né? Normalmente matéria vindo de vegetais. No caso das fêmeas, elas são as mais importantes da transmissão de doenças e são as que mais se infectam normalmente, né, com esses parasitos da família Onchocercidae. A partir daí,
Uma vez que a fêmea ingere as microfilárias, essas microfilárias, na musculatura desses insetos, vão se desenvolver. Primeiro, lembram lá, microfilária é uma fase larval no início, né, do seu processo de formação. Então, a larva L1, quando a microfilária é liberada, ela ainda não é madura. Ela ainda não está na fase de L1, ela está na fase de microfilária, que é uma fase ainda imatura. Né? Uma vez que essa microfilária ganha o inseto, a cavidade abdominal do inseto, ela consegue penetrar na musculatura do inseto e lá ela vai fazer 3 mudas sucessivas. Né? O que vai acontecer? Essa larva L1 vai fazer muda para L2, em seguida faz muda para L3. A L3 vai ser a larva infectante para o ser humano. Então, ela precisa ir para as glândulas salivares e para a probóscide daquele mosquito. Ou, né, no caso do borrachudo. O que vai acontecer? Uma vez que essas larvas vão se alimentar, né, que as fêmeas vão se alimentar no hospedeiro, nesse caso no ser humano, vai acontecer um depósito dessas larvas sob a pele do ser humano, tá? E não é muito bem elucidado ou não se sabe exatamente como que isso acontece, né? Alguns autores defendem que a fêmea vai injetar pela própria probóscide, pelo próprio aparelho bucal a larva, né, através da picada. Tem outra literatura, né, outros autores que relatam que que a fêmea, quando ela pousa, né, essa larva, ela recebe um estímulo, que também não se sabe qual é, e ela consegue sair de dentro da fêmea e penetrar na pele do ser humano. Tá? Então, existem essas duas vertentes. Independente disso, né, não se sabe o porquê que essa larva vai sair dali, certo? Muitos autores acreditam que seja pelo calor, né? Então, quando a fêmea de mosquito pousa, é óbvio, vai ficar um pouco mais quente aquela região ventral ali do mosquito e, consequentemente, isso, teoricamente, né, é o que atrai a larva para a pele e, consequentemente, é o que vai levar à infecção, tá? Então, essa L3, uma vez que ela é depositada e penetra no ser humano, daí ela migra pelo organismo e ao chegar, né, no local de predileção, isso é bastante variável, né, vão acontecer mudas de L3 até L5 e posteriormente vão dar origem a novos adultos, machos e fêmeas. Tá? Até se transformarem em adultos, até chegar no local de predileção, elas podem migrar, dependendo da espécie, né, pelo organismo. No caso, por exemplo, de Wuchereria bancroft, que ela está relacionada com vasos linfáticos, ela penetra na pele, né, e daí já causa primeiro um processo inflamatório no local, né, pela penetração, vai levar a uma inflamação local, e a partir daí ela já migra em direção aos vasos linfáticos, aos ductos linfáticos, e a partir daí ela já dá início ao seu processo de desenvolvimento, até L2, até L4, depois até L5, e por fim vão se tornar adultos, machos e fêmeas, dentro do tecido linfático. Tá? Quando a gente pensa em oncocerca, pode variar um pouco, né? Mas ele normalmente se encontram os adultos na conjuntiva da pele. Então, uma vez que são inoculadas, eles já se desenvolvem ali até adultos e vão produzir novas microfilárias que vão retomar todo o ciclo e a partir daí esse ciclo se perpetua. Tá? Então, nesses ciclos que são do tipo heteroxenos, né, não existe ciclo se não houver obrigatoriamente os dois hospedeiros. Ah, professor, pode aparecer, por exemplo, só um hospedeiro intermediário, ou eu ter só o ser humano e esse ciclo se perpetua? De forma alguma. Tá? Então, se eu moro em um local onde não tem Culex, quinquefaciatus, dificilmente vai haver a doença. Se eu moro em algum local onde tem Culex, mas não tem nenhuma pessoa infectada, também dificilmente eu consigo
ver, né, algum novo caso, ou eu me infecto a partir disso. Tá? Então, isso é bastante estrito. Eu preciso obrigatoriamente de Culex como hospedeiro intermediário e do ser humano como hospedeiro definitivo. Tá? Em algumas espécies, como eu falei, pode haver animais presentes no ciclo, como é o caso de Gyrophilarea imitz, né, que é parasito de cães, mas em condições normais, essas que a gente vai falar hoje são exclusivas de seres humanos. Tudo bem, pessoal? Entendido esse ciclo, ou resta alguma dúvida e vocês querem que eu repita? Entendido? Podemos seguir? Então tá bom. Existe um processo que é chamado de periodicidade. Isso acontece para vários Onchocercidae, né? E no caso dos que a gente vai falar hoje, isso acontece para a Wuchereria bancroft em especial, que é um mecanismo muito doido que esse parasito desenvolveu para facilitar o processo de infecção. Imaginem vocês, a gente falou lá atrás, né? Quando falamos de mosquitos, qual é o hábito alimentar de mosquitos? Que período do dia eles se alimentam? Alguém lembra? Noturno, né? No final da tarde, né? Até o amanhecer do outro dia. Né? Então, esse é o período em que esses parasitos se alimentam. Ora, se eu sei que para o desenvolvimento do ciclo de um Onchocercidae eu preciso de Culex, que se alimenta no período noturno, o que vocês acham que o parasito fez? Ele desenvolve um mecanismo que é chamado de periodicidade, tá? De modo que, durante o dia, o parasito permanece predominantemente na circulação sistêmica central. Então, quando eu faço, por exemplo, algum esfregaço sanguíneo durante o dia, a chance de eu encontrar uma microfilária é muito baixa. Tá? Agora, no finalzinho da tarde, começo da noite, até o outro dia de manhã, esse parasito, as microfilárias, elas estão bombando onde? No sangue periférico. Então, eu posso ir lá e tirar uma gotinha de sangue da ponta do dedo, tirar uma gotinha de sangue de qualquer que seja a região periférica, que durante a noite a probabilidade de se obter microfilárias é alta, mas durante o dia é muito baixa, porque esse parasito consegue ter essa dinâmica. Professor, o que faz com que o parasito faça isso? Deus sabe. Tá? O que melhor explica isso daí é simplesmente o fato de que o parasito conseguiu, ao longo dos anos, se adaptar e perceber que ele teria uma maior chance de ser ingerido no período noturno. Então, durante o dia, ele se mantém protegido na circulação central e, durante a noite, ele migra em direção ao sangue periférico. Tá? Então, isso é uma questão evolutiva. Até hoje, ninguém nunca descobriu nenhum motivo plausível de que, ou nenhuma explicação científica de como esse parasito detecta que está de dia ou está de noite para ele fazer essa variabilidade. Tá? Mas quando eu faço algum esfregaço, é visível. Durante o dia, praticamente que zera a quantidade de microfilárias no sangue, mas durante a noite isso é altíssimo. Tá? Então, isso já é uma coisa que eu tenho que pensar. Se é Wuchereria, se é elefantíase, eu tenho que pensar em coletar sangue qual horário do dia? No final da tarde ou durante a noite. Eu vou lá, vou coletar sangue do meu paciente 10 da manhã. Sinto muito, você não vai encontrar nada. Tá? Então, a gente também tem que pensar nisso quando vai fazer uma coleta de sangue para o diagnóstico parasitológico desse parasita. Tá? Então, esse mecanismo todo ele é chamado de periodicidade. É a capacidade de, em períodos, o parasito estar em uma determinada região do organismo, em outro período ele migra para o sangue periférico. Tá? E além dessa periodicidade,
esses parasitos, eles apresentam o que a gente chama de sazonalidade. Alguém sabe o que seria sazonalidade? Não? Sazonalidade, ou efeito sazonal, é a capacidade de uma doença em flutuar, né, a sua epidemiologia flutua ao longo do ano. Isso devido a condições climáticas. Professor, mas por que que um parasito que está lá dentro do vaso linfático causando elefantíase, daqui a pouco eu respondo, tem alguma pergunta ali, eu não consegui ler. Por que que esse parasito tem efeito sazonal? Se eu sei que é um parasito que depende obrigatoriamente de um hospedeiro intermediário, e sei, né, se a gente for lembrar lá da dengue, a dengue acontece de forma igual o ano inteiro? Não. Ela acontece em alguns períodos do ano em maior quantidade, que está exatamente aumentando o caso de dengue agora, nesse período, final de chuvas, ou começo de chuvas, que a gente também tem um outro pico. Por quê? A doença depende do hospedeiro intermediário. Então, se tem algumas épocas, por exemplo, primavera e verão, que são melhores para o desenvolvimento do mosquito, consequentemente vai haver maiores quantidades em número de casos dessas filarioses, tá? Então, além deles sofrerem periodicidade diária, também sofrem de sazonalidade, não devido ao próprio parasito, mas devido ao hospedeiro intermediário, tá? Que é quem transmite essas filárias, tá? A Luana perguntou, mas acho que ela teve algum problema de conexão, né? Ela perguntou o seguinte: geralmente as coletas são pela manhã. Quais sintomas levaria o médico a suspeitar e pedir esses exames no final do dia? A gente vai falar daqui a pouco especificamente sobre Wuchereria e sobre oncocerca, quais são os sinais, isso daí a pessoa já consegue saber, né? Mas mais importantes do que os sinais, né, óbvio, os sinais são importantes, mas juntamente com esses sinais clínicos, com a suspeita clínica que a pessoa tem, ela tem que levar em consideração uma coisa bastante... Luana, eu estou respondendo sua pergunta, tá? A gente tem que levar em consideração os sinais, a gente vai falar daqui a pouco quais são os sintomas, né? Mas mais importante do que isso é pensar também, eu estou numa área endêmica para elefantíase, eu estou numa área que tem muitos casos de Wuchereria bancroft, porque se eu estou num lugar, por exemplo, Goiânia, né, que a gente não tem muitos casos, e a pessoa chega lá com sinais clínicos que são nada específicos, não é a primeira suspeita que a gente vai ter. Agora, se chega uma pessoa com problemas de inchaço ou qualquer outra coisa lá no norte do país, onde são regiões que, epidemiologicamente falando, são mais importantes, aí o médico já pode suspeitar, fala, nossa, pode ser elefantíase. E aí, nesses casos, é altamente recomendável que sejam feitas coletas no final da tarde ou no período noturno, que são períodos onde o parasito está em maior quantidade no sangue periférico, que é o que a gente coleta, né, para fazer exames de sangue, né, parasitológicos. Beleza? E aí, pessoal, antes da gente dar uma paradinha, a gente tem um outro agravante para esse parasito, né? O que está acontecendo nas grandes cidades? Um fenômeno que é chamado de ilhas de calor, né? Ou seja, a temperatura no ambiente rural é bem baixinho, né? A Maria que está lá na fazenda da Maria lá, que tem umas 10 mil cabeças de gado, né? Lá no meio de não sei aonde, a 200 quilômetros de Goiânia, ela está lá num clima muito tranquilo, melhor do que nós que estamos aqui, né? Só que o que acontece? Conforme acontecem construções, né, edificações nos grandes centros urbanos, a consequência disso é fazer com que a temperatura se mantenha alta por mais tempo, né? Isso a gente vem percebendo não só para a Wuchereria, mas para todas as enfermidades que dependem de algum vetor. As mudanças climáticas e a formação dessas ilhas de calor fazem com que esses parasitos, que são hospedeiros intermediários, consigam se manter, mesmo, por exemplo, lá na região sul do país, onde em uma época do ano faz frio, mas que agora em algumas cidades faz um pouco menos frio ou faz mais calor,
numa parte do ano maior, certo? Então, essas edificações, né, e essa formação de temperaturas mais altas em função das mudanças climáticas, isso favorece e muito uma maior prevalência e, consequentemente, maior número de casos, né, maior prevalência do inseto e maior número de casos de Wuchereria bancroft e elefantíase, tá? Então, isso não vale só para cá, não vale só para oncocerca, tá? Vale para quase todos os parasitos que dependem de alguma forma de algum vetor. Então, doenças transmitidas por carrapatos, por mosquitos ou por qualquer que seja o vetor, dependem de condições ambientais adequadas. Se eu tenho maiores temperaturas nas cidades, isso é ótimo, o mosquito vai se desenvolver muito mais. A gente estava falando sobre Wuchereria bancroft, né? Na verdade, nós falamos até agora sobre o geralzão da família Onchocercidae, né? E agora, então, a gente fala especificamente de Wuchereria e de Onchocerca, né? Que são os dois principais gêneros de importância médica, né? Os parasitos do gênero Wuchereria, né? Em especial Wuchereria bancroft, as fêmeas, elas são relativamente grandes, né? Medem aí cerca de 10 centímetros de comprimento. E os machos, eles são bem menores, medindo entre 3,5 e 4 centímetros de comprimento, tá? Então, também a gente tem aquela diferença de machos e fêmeas, como a gente falou. Para a Wuchereria bancroft, qual que é o local onde eles vivem? Machos e fêmeas adultos, em vasos e gânglios linfáticos, tá? Então, essa é a região preferida desse parasito. Aliás, é a única região que eles vivem, né, nos vasos e ductos linfáticos. Quando a gente pensa em localização específica, né, o membro, por exemplo, eles gostam, né, de se alojar em região abdominal, na região pélvica, em especial no escroto, tá? Então, tem muitos casos de crescimento da região do escroto devido ao parasitismo desses bichos. As pernas também são locais de predileção, né? Pernas, geralmente braços não, mas pernas, né, membros pélvicos geralmente são mais acometidos, até por questão do retorno, né, de linfa e tudo mais, é onde a gente tem piores sinais clínicos, geralmente. E também as mamas em mulheres são muito acometidas, né, e a gente vai ver ali algumas fotos daqui a pouco. Tá? Então, isso para os adultos, tá, pessoal? Então, machos e fêmeas copulam, a fêmea libera a microfilária, né? Que vai, a partir da linfa, chegar até o sangue. Então, no caso de Wuchereria, as microfilárias estão presentes dentro do sangue circulante, né? Lembrando lá da periodicidade, normalmente durante o dia no sangue sistêmico, durante a noite no sangue periférico, tá? Quando a gente faz um esfregaço sanguíneo, essa é a característica de uma microfilária, tá? Então, ficou quase um coração aí, né? As microfilárias, elas são bem pequenas, né, presentes no sangue. Então, quando a gente compara, ó, isso daqui é um leucócito, né, com a microfilária, então a gente vê que elas são realmente pequenas, mas são bem visíveis no esfregaço sanguíneo, tá? Elas podem ser coradas com corantes como Giemsa, mas o mais indicado para diferenciar espécies é fazer colorações que envolvem imunohistoquímica, tá? Que acaba sendo mais específico, e dentro delas a gente percebe um monte de gângliozinhos, né, de grânulos, que se coram normalmente de roxo, tá? Essas microfilárias, elas são envoltas em uma bainha, tá? E normalmente essa bainha ajuda a gente a diferenciar espécies de microfilárias, tá? Então a microfilária de Wuchereria bancroft tem uma anterior bastante arredondadinha, né? E uma cauda que tem um pedaço de bainha sobrando aqui, certo? Então isso ajuda a gente na hora de diferenciar as espécies de filárias, tá? De filarioses. No caso do ciclo biológico desses parasitos, né, conforme a gente estava comentando lá atrás, as filárias, elas estão presentes no sangue circulante, né? A partir do momento em que essas fêmeas ingerem o sangue com as microfilárias, essas microfilárias vão se desenvolver primeiro na musculatura do inseto e, em seguida, vão migrar em direção às probóscides.
Uma coisa importante é que, diferente de outros patógenos, no caso dos mosquitos, o que mais se acredita, no caso das microfilárias, é que ela não seja inoculada através da picada, mas ao contrário, elas sejam apenas depositadas ali ao redor desse local da picada e elas usam o buraquinho que o mosquito fez na pele, né, aquela solução de continuidade, para penetrarem e levarem ao processo infeccioso. Tá? Então, a versão que mais se acredita é que não seja realmente uma injeção, uma inoculação da larva, tá? Mas sim ela penetra através daquele buraquinho da picada, tá? Então, dentro do mosquito, a larva filariose vai dar origem a L1, depois L2, depois L3, então, e depois a depositada, né? Essa L3, ela vai migrar por todo o organismo do hospedeiro, né? E vai chegar onde, que é o local de predileção? Nos órgãos linfáticos, certo? Uma vez nos órgãos linfáticos, ductos linfáticos ou outros tecidos, né, linfáticos, como, por exemplo, os gânglios, né, que são os linfonodos, chegando lá, eles se transformam em machos e fêmeas, e a partir daí começam a fazer novas filares. Só lembrando que essas fêmeas aqui, né, as fêmeas de Wuchereria, elas não põem ovos, né, elas são vivíparas e depositam diretamente larvas microfilárias, né, ou larvas filarioides, que a gente chama, tá? Tem alguma dúvida do ciclo? A gente falou agorinha sobre o ciclo geral, né, mas basicamente foi baseado no ciclo de Wuchereria, tá? Tá entendido isso aqui, pessoal? Ou alguma coisa não ficou claro? Tem alguma diferença? Vocês sabem quanto tempo dura esse ciclo? Ninguém me perguntou nada sobre a duração do ciclo. Alguém perguntou? Não. Não, ninguém perguntou, né? Vocês sabem quanto tempo pode levar? Conta. Eu acho que eu não vou contar, não. Vou deixar vocês lerem. Não, brincadeira. Então, assim, é muito variável, tá? Esse período de incubação, que a gente chama, que o período de incubação vai desde a infecção, né? Desde o momento em que o mosquito deposita lá as larvas, até o momento em que há o desenvolvimento dos primeiros sinais clínicos, né? Esse é o período de incubação. Então, do momento em que a microfilária penetra até o momento em que se tornam adultos, né, isso pode levar semanas ou meses, né? Os adultos presentes no tecido linfático, eles podem sobreviver até 10 anos, tá? Então, vivos, viáveis e pondo novas filárias, tá? Mas até eles se tornarem adultos, isso vai algumas semanas, e até ter sinais clínicos, isso provavelmente vai demorar muitos meses ou até mesmo vários anos, tá? Então, não é uma infecção que, em condições normais, tem curso agudo. Normalmente, ele é bastante crônico, tá? Quando a gente olha cortes histológicos, né, por exemplo, isso aqui é uma cabeça, para quem não entendeu, pegaram um mosquito nessa primeira imagem e cortaram ele de lado a cabeça, né, aqui tem um olhozinho, ó, aqui é a probóscide, e quando a gente olha essa probóscide, olha o tanto de larva, tudo isso aqui, ó, esses negócios compridinhos, são larvas que estão presentes na probóscide desse animal, tá? E aí o que acontece? Conforme esse animal se aproxima, né, o parasito, né, o mosquito se aproxima do hospedeiro, no caso do ser humano, provavelmente por questões de atração através do suor, do calor, etc., essas larvas são atraídas e são depositadas, tá? Se eu corto, por exemplo, né, pego lá, como essa foto aqui, ó, do lado direito aí embaixo, é como se eu pegasse a probóscide da fêmea e cortasse ela assim, como se eu cortasse um canudinho, sabe? Então, todas essas bolinhas aqui são cortes transversais de larvas L3 que vão ser inoculadas, tá? Então, o problema é justamente esse, é quando a gente tem a deposição de várias larvas, tá? O que vai levar a uma infecção bastante aguda, bastante grave, tá? Espera aí que eu não consegui ler sua pergunta. Alguém perguntou alguma coisa? Vanessa. Professor, os danos que ela causa no homem não tem remissão, tipo inchaço nas pernas? Vanessa, isso depende muito
de quão acometido está aquele tecido, tá? Se você descobre a filariose ainda no começo, onde o tecido ainda é viável, onde você ainda consegue aproveitar, digamos assim, aquele tecido, você tratando com antiomínticos, você consegue fazer controlar bem. Agora, o problema é que, na maioria das vezes, as pessoas que são acometidas não têm instrução e não têm acesso à saúde. Quando descobrem, em muitos casos, isso já está bem avançado. Tá? A gente vai ver alguns casos ali que são bem extremos, né? E que nesses casos provavelmente vai cursar com algum tipo de amputação, algum procedimento cirúrgico para resolver o caso. Tá? Então, olha só, a filariose, né, o que a gente conhece como elefantíase, ela cursa basicamente de duas formas importantes. A forma mecânica, né, os problemas são causados por dois motivos, né? Uma ação mecânica dos adultos, né, presentes nos nódulos e nos ductos linfáticos. Isso, vocês imaginam, né? Os ductos linfáticos, o sistema linfático como um todo, ele serve para drenar todo o líquido que está sobrando nos tecidos e principalmente nas extremidades, né? Se eu tenho lá um parasito dentro daquele ducto, entupindo aquilo, provavelmente não vai ter um retorno adequado de linfa para a circulação sistêmica, e a função disso, no final das contas, né, o resultado disso, né, em decorrência, né, dessa obstrução, é o acúmulo de líquido e dá aquele aspecto de aumento, né, e tudo mais. Tá? Então, essa é uma das principais funções, um dos principais problemas. E é o que a gente percebe geralmente. Um outro problema, talvez esse seja tão grave quanto o primeiro, né? Mas que acontece geralmente depois, é a ação irritativa dos adultos mortos. Então a gente sabe que esses adultos vivem ali por até 10 anos. Mas depois esse adulto vai morrer, e daí ele não vai sair para lugar nenhum, ele vai ficar ali e o organismo vai tentar, né, dissolver esse parasito que morreu. O que acontece? Vai ter uma inflamação generalizada, hipertrofia de tecido conjuntivo, né, inflamação de tudo quanto é tecido ali ao redor, e inclusive isso pode levar a infecções bacterianas secundárias e, por consequência disso, né, levar o processo a uma fase crônica, onde há rachaduras de pele, onde já há infecção por bactérias e fungos, onde o tecido já está tão comprometido, a necrose tecidual, onde em muitos casos o procedimento cirúrgico ele acaba sendo recomendado. Tá? Então, infelizmente, em muitos casos, chega, né, a gente acaba vendo no início, né, começa com edema, então você vê aqui que o tornozelo dessa pessoa está inchado, mas bem pouco inchado, né? Só que o problema é que, aí a Vanessa perguntou, e se o tratamento? Se tratar nessa etapa, funciona? Funciona. Se tratar dessa forma, vai retornar tranquilamente, tá? Então, o parasito morre, ele vai sendo reabsorvido pelo organismo e pronto, acabou, certo? Agora, o problema é quando chega nesse tipo de quadro. A pessoa não tem instrução, a pessoa não conhece, não sabe os riscos disso e deixa o negócio ir se postergando, né? Então a gente tem aqui, né, uma elefantíase que já está bastante acentuada, né, um comprometimento venoso bastante exagerado. Professor, o que tem nisso aqui? Basicamente, isso é tecido conjuntivo impregnado de grande quantidade de fluidos. O problema aí é que não é somente ir lá e cortar e drenar esse fluido. Não, isso aí está cheio de tecido, inflamado e tudo mais, né? A partir do momento que a pessoa que estava daquele outro jeito deixa chegar nesse ponto e ainda assim não tem nenhum tratamento, aí isso progride para infecções bacterianas que podem se tornar bastante graves, tá? Então, num caso desses aqui, ó, provavelmente é recomendada a amputação de membros, né? Ou pelo menos a retirada desse tecido que está excessivo, tá? E em muitos casos, as pessoas acometidas desse tipo de infecção aqui, ó, podem desenvolver alguma infecção bacteriana generalizada. Isso pode levar a pessoa até mesmo numa septicemia e levar a óbito, tá? Então, esse é um dos quadros mais comuns, a elefantíase que acomete justamente
as extremidades, tá? Outras duas regiões bastante comuns são as regiões genitais dos homens, né? Então, no escroto, geralmente, há um grande acúmulo de líquido, né? Se a gente olhar, ó, e geralmente acontece de forma endêmica em populações que moram próximas a regiões que não têm tratamento de esgoto, né? Enfim, que tem grande quantidade do vetor, normalmente essas são as regiões mais acometidas, tá? No começo, começa com acúmulo de líquidos, né, com acúmulo de linfa, que vai passando o tempo e acaba que esse líquido ele não consegue ser drenado, ele vai se acumulando ali por bastante tempo, tá? Então é importante acaba sendo eliminado uma pequena quantidade desse líquido através da urina, no caso dos machos que têm essa condição, né? Mas no caso de mulheres, olha o tamanho desse seio, né? Muito aumentado de volume. Então, no caso desse, provavelmente só o tratamento medicamentoso não resolve, não consegue regredir com o problema. Então, é preciso pensar talvez numa excisão cirúrgica de todo esse tecido que provavelmente está tudo danificado e não exerce mais a sua função, né? Acontece compressão dos tecidos adjacentes, então isso é bem, acaba sendo situações, né, bastante graves, onde a pessoa demora muito para procurar um sistema de saúde, não porque não queira, mas que na maioria das vezes nem tem acesso, né? Se a gente for olhar um mapa, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né? Mas as regiões mais acometidas são justamente regiões mais pobres, de mais difícil acesso, onde as pessoas não têm acesso nem à informação e muito menos acesso à assistência médica, tá? Infelizmente. Bom, e para diagnosticar a Vokeria-Bancroft, né, a elefantíase, então só lembrando, ó, esse gráfico aqui da direita, ele traz para a gente períodos onde o mosquito ele está as microfilárias estão em maior quantidade na circulação sanguínea, né? Se vocês quiserem dar um zoom aí, vocês vão ver, né, que, por exemplo, nesse período do dia, das 8 às 18, é o momento onde tem menor quantidade de filária. Então, se eu faço um esfregaço nesse horário, olha só, a chance de eu encontrar um paciente positivo é de cerca de 30%. Agora, se eu penso em retirar sangue do paciente lá para as 11 horas da noite, por exemplo, é praticamente certeza que eu vou conseguir encontrar microfilárias no esfregaço de sangue, tá? Então, a hemoscopia, né, o diagnóstico através de sangue periférico por um diagnóstico parasitológico tem que ser levado em consideração isso. Eu preciso levar em consideração, se eu estou procurando o parasito, a microfilária, ela está presente durante a noite. Começa a aumentar ali depois das 18, né, mas está preferencialmente por volta aí de 10, 11 horas da noite, tá? Mas existe, no caso dos seres humanos infectados por Vokeria, a chance de detecção por antígenos, né? Existem esses testes aqui, que são testes rápidos, tem o mesmo princípio de exame de gravidez, né, que são imunocromatográficos, que detectam a presença, né, de antígeno, que são proteínas eliminadas pelos adultos ou pelas filárias e estão presentes no sangue. Então, a chance disso dar certo, coletando independente da hora do dia, é muito maior do que fazendo uma hemoscopia. Tá? Apesar da hemoscopia ser muito utilizada, porque é um exame rápido, barato e fácil de ser feito. Tá? E se deu positivo, você pode confiar. Agora, se deu negativo, eu preciso pensar, se eu realmente acredito naquilo, eu preciso pensar novamente se eu descarto ou não a minha hipótese. Tá? Além disso, exames de imagem também ajudam, como no caso da ultrassonografia, né? Tô lá com uma pessoa está com uma perna inchada, faz um exame ultrassonográfico e a gente consegue observar, né, formas adultas dos machos e fêmeas de Vokeria, né, que as fêmeas apresentam até 10 centímetros de comprimento, então são bastante grandes, então essa poderia ser uma forma de ajudar no diagnóstico, tá? Mas os mais usados são a detecção de antígenos através de vários testes rápidos que existem e a hemoscopia através do sangue periférico
para observação dessas larvas, tá? O tratamento, ele é bastante eficaz, principalmente com dietilcarbamazina, tá? Essa dietilcarbamazina, normalmente na dose de 6 miligramas por quilo, é utilizada para tratamento de seres humanos infectados, tá? Adultos. Em alguns casos, são feitos tratamentos profiláticos, né? Com doses únicas de dietilcarbamazina em populações suscetíveis, então em populações indígenas, em africanos que moram em tribos, né, afastadas e que estão suscetíveis a esse tipo de infecção, normalmente é feito esse tratamento de forma preventiva, tá? No caso do tecido já está com algum problema, já está danificado, né, aumento exagerado do volume tecidual, cirurgias plásticas são recomendadas, né? E aí é lógico, a cirurgia ela vai depender muito da gravidade do caso. Dependendo do caso, se já tem infecção bacteriana e tudo mais, talvez se uma simples plástica não resolveria. Aí é preciso fazer uma amputação ou alguma cirurgia um pouco mais invasiva, tá? Então, basicamente, o tratamento tem que ser pensado caso a caso. Se é um caso simples no começo, o tratamento medicamentoso funciona. Agora, se não é, aí precisamos de um plano B, talvez uma cirurgia, tá? E com relação à distribuição, olha só, todos esses lugares de vermelho que vocês estão vendo aí, são locais com altas taxas de prevalência para a Wuchereria bancroft. São justamente os locais que eu falei para vocês, né? Aqui, no Brasil, a gente tem um outro mapa, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que mostra melhor essa distribuição, né? Mas geralmente essa região tropical, né, entre os trópicos, é a região que é mais acometida. Por quê? Porque são regiões mais quentes, onde tem maior quantidade do vetor e, consequentemente, onde nós temos, né, coincidentemente ou não, essa região e essa região da África são regiões mais pobres, onde tem tribos que moram sem condições sanitárias adequadas. Tá? Então, essa é a distribuição no mundo inteiro. Quando a gente olha na distribuição no Brasil, segue mais ou menos uma lógica também, né? Então, locais onde a temperatura e umidade é bastante alta, então na região amazônica, aqui em cima, ó, isso é bastante comum, né? Na região nordeste também a gente tem altas quantidades de caso, né? Chove muito, então por isso o litoral acaba sendo também um local com alta disseminação, né? Então o vetor ele acaba persistindo por mais tempo e ao mesmo tempo tem muita gente que não tem condições, né? São regiões um pouco mais pobres, um pouco menos assistidas pelos governos todos, né? E que recebem muito menos estrutura relacionada à saúde. Então, infelizmente, tanto de saúde quanto de condições sanitárias, né? Então, são locais onde tem água suja, com grande quantidade de matéria orgânica, consequentemente grande quantidade de vetor, tá? Então, essas são as principais regiões que no Brasil nós temos altas concentrações de pessoas infectadas com Wuchereria bancroft. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, sobre filariose, elefantíase por Wuchereria bancroft? Não? Nenhuma? E aí a gente passa, então, para uma outra enfermidade, uma outra parasitose, que é chamada de oncocercose, que é causada por um parasito do gênero Onchocerca volvulus, que é também, né, do mesmo grupo das filarioses. Nesse caso, né, essa imagem representa bem o quadro característico dessa doença, que é conhecida como cegueira dos rios, né? Então aqui tem umas pessoas, né, se guiando uns aos outros com pedaços de madeira, geralmente pessoas que ficam cegas em função do parasitismo por esse parasito, tá? Normalmente, as fêmeas e machos são bastante grandes, né? Fêmeas muito grandes, em cerca de 40 centímetros, tá? Ficam em regiões da pele, né, no subcutâneo, formando o que a gente conhece como oncocercomas, tá? Que são verdadeiros nódulos que se tornam fibrosos, com o tecido inflamatório por conta da reação do organismo, né? E eles permanecem aí
e as fêmeas produzem microfilárias que, primeiramente, ganham vasos linfáticos superficiais e tendem, com bastante frequência, né, as microfilárias chegarem até o tecido conjuntivo da pele. Por isso é conhecida como causadora de cegueira importante, tá? Porque essas microfilárias, elas gostam muito de migrar para a região ocular, tá? E um outro detalhe importante, ó, como elas não estão no sangue, né, elas estão presentes nos vasos linfáticos superficiais, não acontece periodicidade. Ou seja, não tem aquela flutuação de uma hora está no sangue sistêmico, outra hora está no sangue periférico, porque aqui não está ninguém no sangue, né? Estão no tecido conjuntivo, estão na conjuntiva ocular, estão nos vasos linfáticos superficiais, mas não vão ser observadas no sangue, em condições normais, tá? Então, como que é o ciclo desse bicho? Basicamente, igual, mas diferente, entenderam? Do ciclo de Vuckeria. Se a gente for comparar esses dois ciclos, eles são muito semelhantes, né? O que muda, principalmente, a diferença de onde estão adultos e de onde estão as filárias. Os adultos de Vuckeria estavam no sistema linfático. Os adultos de oncocerca estão presentes no tecido subcutâneo. Essa é a primeira diferença. Lá vão produzir microfilárias. As microfilárias, diferente das filárias de Vuckeria, estarão presentes no tecido linfático superficial e nas conjuntivas da pele e ocular. Lá no caso de Vuckeria, estavam no sangue. E aqui, pessoal, os simulídeos, né, os borrachudos, na hora que vão se alimentar lá no hospedeiro, no ser humano que está lá na beira de um córrego, de um rio ou qualquer coisa desse tipo, né, ele vai acabar ingerindo essas microfilárias ao ingerir também líquido do tecido linfático, né, linfa, durante o processo de alimentação, né? Porque esses borrachudos, eles têm um aparelho bucal do tipo picador-lambedor, né, que eles acabam cortando a pele. Isso faz com que, além de vir um pouquinho de sangue, venham também líquidos, né, de origem linfática, e que ele acaba ingerindo tudo isso. Uma vez que ingerem as microfilárias, as fêmeas de simulídeos têm esse desenvolvimento até L3 exatamente igual à Vuckeria bancroft, que a partir daí a L3 também muda para a probóscide e acontece exatamente a mesma coisa. A L3 é depositada sobre a pele, vai acontecer a penetração, só que ao invés de chegar até o tecido linfático, essas L3 vão chegar até L5 e depois adultos no tecido subcutâneo. Tá? Então, por isso que eu falei que era igual, mas é diferente. A gente tem principalmente diferenças em locais de parasitismo, né, locais onde as diferentes fases são observadas, tá? Mas como o ciclo acontece, a necessidade de 2 hospedeiros, as formas de infecção para os 2 hospedeiros é basicamente a mesma. Tá? Também podem ser observadas microfilárias no sangue, na urina ou no escarro, por exemplo, mas isso é muito menos comum. Tá? Normalmente elas estão no tecido conjuntivo da pele e do olho, são os locais onde ela gosta, e por isso os sinais clínicos também dependem disso. Tá? Então a gravidade... Oi, alguém abriu o áudio aí? Eu me escutei, tomei um susto aqui, quase morri. Tomei um susto, chega e me deu uma tremedeira. Gente, minha voz é feia demais, não sei como é que vocês aguentam ficar me escutando. Deus é mais. É obrigação, né? Fazer o quê? Ninguém escolhe a voz que tem que escutar, né? Tomei um susto agora, sem sacanagem. Então, olha só, a gravidade, né, com que essa oncocercose vai acontecer depende muito de onde ela vai ficar. Né? E a quantidade, obviamente, de microfilárias que nós teremos. Por exemplo, se eu tenho lá só uma microfilária no meu tecido conjuntivo, provavelmente isso vai causar pouquíssima inflamação, né? Pode levar a uma dermatite ou qualquer outro quadro desse sentido. Agora, se eu tenho lá 2, 3, 10, 20
50 microfilárias no mesmo tecido, isso pode levar à destruição e morte tecidual, né? E, consequentemente, isso pode deixar pessoas cegas, pode levar a necrose de pele, por exemplo, né? Então, tem algumas fotos aqui, ó. A gente vê a presença de dermatites muito importantes, né? Aqui também, ó, a formação de edema, isso acaba levando, né, um processo de necrose tecidual em casos um pouco mais avançados, tá? Então, esse é um dos quadros mais leves, digamos assim, de oncocercose, quando essa infecção ainda está limitada à pele e não acomete os olhos, né? Mas os casos mais graves, ó, estão relacionados ao processo de cegueira, né? Sobretudo na África, esses quadros, eles são muito comuns, e na região norte do país, né, em algumas regiões. Então, o olho, né, a parte conjuntiva do olho, ela fica bastante inflamada, né? Isso leva a uma inflamação que ela progride frequentemente, né? E se não tratada, se não resolvida, o parasita acaba morrendo ali e esse processo gera um quadro inflamatório bastante grave. Tá? Casos onde já tem algum comprometimento da visão, provavelmente não é possível de reverter o quadro, tá? Infelizmente, isso acaba sendo persistente, tá? Dá para agir até o momento em que começa a perder a visão, a gente consegue agir no sentido de retardar o problema. Depois que o problema já está instalado, depois que a visão já foi perdida, dificilmente isso pode ser revertido. Tá? Então, hoje em dia, né, não é mais tão comum no Brasil, mas ainda assim na África, a gente observa muito esse tipo de quadro e muitas pessoas perdem a visão por conta desse parasito, que também, né, assim como todas as parasitoses, são doenças altamente negligenciadas, né, que ninguém dá muita importância, até porque acomete pessoas mais pobres. Tá? Então, basicamente, por isso é conhecida como cegueira dos rios. Quando a gente olha a distribuição dessa enfermidade, né, a gente também consegue perceber, ó, opa, minha linha não está tão reta, mas tudo bem. A gente consegue perceber que isso está na região tropical, né? Então, esses países nos trópicos, sobretudo nós, alguns países da América Central, né, estão também nessa linha de infecção, né? Mas acaba sendo muito mais importante para nós que estamos na América do Sul, porque são países mais pobres, subdesenvolvidos, e na região da África, né? Se vocês olharem depois essa distribuição, né? Aqui a gente tem como que eu digo? Uma legenda, ó, aqui embaixo, eu vou grifar para vocês verem. Nós estamos pintados de azul escuro, né? Isso quer dizer que nós somos áreas endêmicas, onde em 2015 tinha cobertura de 100% da nossa região geográfica, ou seja, em todos os estados do país, nós temos casos de oncocercose, tá? Mais ou menos grave, mas a gente tem relatados casos em todo o país, tá? Isso é devido a presença de pessoas infectadas e, obviamente, a presença do vetor nessa proximidade, né? Então, no caso da cegueira dos rios, está relacionada com simúlio, né? Que é um borrachudo, né? Não sei, vocês vão no Araguaia aí, eu acho que vocês já devem ter sofrido com esses bichos, né? São os bichinhos, deixa eu mostrar ele aqui para vocês. São os bichinhos relativamente grandes, né, que dão em locais de águas correntes, né, de cachoeiras, locais com pedregulhos, né, e a gente observa, esses bichinhos têm uma picada dolorida, que é aquela que fica vermelho, que chega sob um vergão, né, então, locais onde a gente tenha boas quantidades desse inseto e, consequentemente, tenhamos pessoas infectadas, isso favorece o processo de infecção, tá? Em Goiás, né, achei esse dado aqui bastante interessante. O primeiro caso nosso aqui no Centro-Oeste foi em 86, na cidade de Minasul, né, aqui em Goiás, e estava relacionada também com garimpos, né? Então, é uma doença que, além de ser de regiões pobres, né, está muito associada com regiões de garimpos, que normalmente acontecem em locais
que tem algum curso de água, né, até mesmo para os garimpeiros se instalarem e terem água para beber e tudo mais, né? Então acaba sendo endêmico nessas populações recém-instaladas, onde as condições de vida ali acabam não sendo muito adequadas, tá? O tratamento ele pode ser feito da mesma forma que Vukereria Bancroft, com dietilcarbamazina também, ou com ivermectina, tá? Nesse caso aqui, quanto antes for feito o tratamento, melhor. Então, se a pessoa começa a ter, mora numa região de risco, né, mora sobre essas condições que a gente comentou, quanto antes ela procurar uma ajuda, né, se é que é possível encontrar ajuda, né, nessas regiões tão pobres, mas o quanto antes elas fizerem isso, melhor, porque isso reduz a possibilidade de aparecerem quadros mais graves, como, por exemplo, a perda de visão, tá? Então, isso é um fator que a gente tem que levar em consideração. Se possível, encontrar um médico o mais rápido possível, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida que não ficou claro, ou das filarioses, ou de estrongiloides, ou alguma coisa desse tipo? Bom, para a gente finalizar então a nossa aula de hoje, né, falando sobre profilaxia no caso das filarioses. Né? No caso dos estrongiloides, a gente falou, é basicamente a mesma questão que a gente já tinha comentado na aula passada, né, sobre ancilóstoma, toxocara e tudo isso. Né? Se eu sei que os problemas de condições higiênicas e sanitárias são o principal gargalo dessas infecções, controlar, melhorar as condições higiênicas e sanitárias, melhorar a saúde pública é fundamental no caso de estrongiloides. No caso das filarioses, né, a gente tem que pensar uma coisa. Desde a nossa primeira aula, eu estou reforçando, batendo na tecla com vocês. Qual que é a importância das doenças que são transmitidas por vetores? Né? A gente falou 2, 3 aulas só sobre vetores. Qual que é a importância disso? Né? Se eu conheço um vetor e sei como controlar o vetor, eu consigo controlar a infecção. Né? Se eu sei que as filarioses dependem de 2 hospedeiros para desenvolver todo o seu ciclo, né? Dependem de um mosquito, dependem de um borrachudo e dependem também do ser humano, se a gente tem condições de controlar o inseto, ótimo. Então vamos tentar evitar que o inseto entre em contato comigo e com a minha família, enfim. Né? Então, o primeiro ponto que nós temos que pensar é combate aos vetores, certo? Como a gente faz isso? Larvicidas, adulticidas, né? Como a gente falou lá para controlar mosquito. Qual que é mais fácil? Controlar o adulto ou controlar a larva? A gente vem vendo isso aí no Edis, né? A gente vem tentando com fumacê há um monte de tempo e não funciona. Por quê? O problema está na água lá acumulada. No caso desses vetores, né, de Culex, a gente até consegue controlar, conseguiria, né, se tivesse saneamento básico, que é o criadouro, né, de Culex. Agora, para Simulium e Culicoides, né, que são os 2 maiores transmissores de oncocerca, é basicamente se proteger quando você vai para o campo. Então, vou para uma cachoeira, se bem que ninguém vai para uma cachoeira, vou para Pirinópolis de calça, manga comprida, né, e parecendo um robô. Não, você vai de biquíni, né, você vai de short sem camisa, enfim. Então, isso favorece. Né? Mas mesmo que eu não vá com roupa adequada, o uso de repelentes é fundamental, tá? Então, os repelentes que a gente tem hoje funcionam não só contra os culicídios, mas também funciona contra os simulídeos, né? Então, utilizar repelente ao frequentar essas áreas de risco é muito importante, porque evita com que o mosquito chegue e consiga te infectar de alguma forma, tá? Além disso, uma outra coisa que eu acho que é básico para todas as infecções parasitárias é isso aqui, ó. Educação. O que a gente está fazendo aqui agora é justamente isso, né? Transmitir conhecimentos
para pessoas, principalmente aquelas da área da saúde, para que isso seja disseminado, né? A gente precisa tomar cuidado, educação, por exemplo, de não jogar esgoto na rua, educação de saber que eu preciso usar um mosquiteiro, por exemplo, numa área endêmica, telar a minha casa, né? Não preciso de uma parafernália muito cara, não preciso contratar uma empresa para fazer telagem na minha casa, mas existem métodos alternativos com telas impregnadas com inseticidas que funcionam bem, tá, em regiões endêmicas. Então, eu acredito que projetos que envolvam educação e saúde, né, e disseminação desse conhecimento para populações suscetíveis, eu acho que, juntamente com o combate de vetores, são as duas questões mais importantes. Tá? Mas, além disso, a gente também tem que pensar que se eu controlo o vetor, mas ainda assim eu tenho grande quantidade de pessoas infectadas, né? Eu tenho vetor em menor quantidade, mas eu ainda assim tenho um monte de gente doente, ou infectada, não doente, né? Eu posso ter, mesmo com pouco vetor, a doença se perpetuando. Então, a gente precisa também pensar nisso, né? Detectar aquelas pessoas que são positivas, fazer um diagnóstico adequado e, consequentemente, tratar aquelas pessoas que são positivas e, a partir daí, a gente consegue, né, controlar muito melhor essa infecção. Então, tem que ser uma ação conjunta no caso das filarioses. Eu preciso focar no vetor, eu preciso entender o vetor e também preciso tratar aquelas pessoas que estão doentes. Eu preciso interromper o ciclo, seja tirando completamente o hospedeiro intermediário, ou seja tirando as pessoas que são hospedeiras definitivas, né, e que atuam como fonte de infecção por mosquito.